Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, tanto que estão aqui presentes, quanto os que nos acompanham pela plataforma do Facebook. Antes de começar os trabalhos de hoje, vou deixar alguns recados e uns convites também. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso momento diário de oração, que é online apenas, pela plataforma do Facebook, com o nosso trabalhador Paulo Salerno. Então, é um momento rápido, curto, em que podemos orar e refazer as nossas energias e começar o dia bem. Amanhã também temos preces e radiações às 19 horas. É um momento de caridade, onde nós voltamos todas as nossas energias e orações para quem precisa. Ela é tanto presencial, aqui na casa, quanto online. A energia sempre não tem barreiras, né? E por último, deixo um convite aqui às crianças e jovens que estão nos assistindo e que estão aqui, para virem aos sábados às 15 horas. Nós temos a evangelização da infância e juventude, e também no mesmo horário nós temos o atendimento à família, onde podemos linkar assim os dois horários e tanto a família quanto a criança ser auxiliada. Ainda temos um tempinho. Esperar mais um pouco para dar o horário. Quem quiser ir reservando um recipiente com água para ser fluidificado, basta deixar próximo de si mesmo. Não... As energias, elas são enviadas para qualquer lugar. Basta estar conectado em mente e alma com Jesus e o nosso Pai, que nós recebemos as energias que necessitamos. Deixa um convite aqui para sábado, às 19h30. Nós temos uma palestra dialogada, é muito interessante, porque nós conseguimos conversar e tratar todas as nossas dúvidas. Então, quem quiser participar pode ser online. Aí a gente consegue colocar ali nos comentários as perguntas, até as frases os comentários. O seu Paulo tá dando aqui as info aqui. Aí a gente consegue se comunicar tanto aqui quanto lá. Então é bem fluido e a gente aprende bastante. Dá uns puxões bem bons. Bom, vamos iniciar agora. Já deu 8 horas. Vamos iniciar com a nossa prece. Peço a todos que elevem o nosso pensamento a Jesus, a Pai Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mente e corpo e em espírito. Agradecemos a oportunidade de aprendermos e evoluirmos em conjunto com os nossos irmãos. E pedimos que todas as energias que necessitamos sejam refazidas para assim conseguirmos seguir a semana da melhor forma possível. Agradecidos sempre. Obrigado, Senhor, e a todos os espíritos, guias e anjos da guarda que nos acompanham. Nós damos início à palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a palestra é com o nosso trabalhador Alexandre Oliveira. Nós vamos falar sobre o capítulo 17, item 7, que é o dever como obrigação moral. Toda sua. Obrigado. Obrigada. Bem atrapalhado, né?
Ah, eu não coloquei, desculpa. Boa noite a todos, os que estão aqui nos acompanhando na sede da nossa sociedade, também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Como a Alden falou, o meu nome é Alexandre, sou trabalhador aqui da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e é um grande prazer falar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre o dever como obrigação moral. Dever como obrigação moral. De onde veio esse tema? Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte título, uma coisa bem simples. Sejam perfeitos. Simples assim. Nesse capítulo 17, há muitos temas interessantes, não só para o Espiritismo, mas também para o cristianismo em geral. E, aliás, para qualquer pessoa de bem. É um tema amplo, é um tema que não está direcionado para nenhuma doutrina, mas é um tema extremamente importante para qualquer tipo de espiritualidade. Para qualquer pessoa de bem. Quando se fala em cristianismo, sempre nós temos que nos lembrar que Jesus não é exclusivo de nenhuma religião ou doutrina. Ele não surgiu de nenhuma religião. Ao contrário, muitas doutrinas, muitas religiões surgiram em torno dos ensinamentos de Cristo. Foi. Bom, tudo bem. Agora, em agosto, todas as exposições doutrinárias da nossa sociedade serão sobre o capítulo 17. Sejam perfeitos. É claro que a gente quer se aproximar disso. Ninguém vai se tornar perfeito assistindo todas as palestras. Claro que não. Nós conversaremos ao longo do mês, através de diversos palestrantes, sobre o homem de bem, os bons espíritas, e esse conceito é para qualquer doutrina, a parábola do semeador de Mateus, e além de uma série de instruções dos espíritos. Quem não acompanha muito frequentemente a doutrina espírita pode estranhar um pouco isso. Instruções dos espíritos, o que é isso? A obra de Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, traz três tipos de colocações. A primeira são as citações de Jesus através dos apóstolos com os comentários de Kardec. Outros são textos do próprio Kardec. E também tem instruções de espíritos benfeitores que colocam as suas opiniões, os seus comentários, os seus conhecimentos sobre determinados assuntos. E não poderia ser diferente aqui no nosso capítulo 17. Nós temos um espírito que não quis se identificar, se apresenta apenas como um espírito protetor, que apresenta um conteúdo, um item chamado O Homem no Mundo. Outro, que se identificou como Georges, cuidar do corpo e do espírito. E tem um conjunto de três espíritos, François, Nicolas e Madeleine, que nos brindaram com a virtude, que vai ser visto mais adiante em outro momento. E temos finalmente os superiores e inferiores, onde são esses três e mais o cardeal Molot. E claro, nós temos Lázaro, que é um espírito, aliás, o mesmo que passou a lei do amor, lei de amor, que nos traz o dever. Eu fiz toda essa introdução para nós nos situarmos o que compreende sermos perfeitos, ou pelo menos entender o que é isso. Mas o tema dessa noite é a questão do dever, que foi repassada por Lázaro em 1863, ou seja, há 159 anos. O dever. O dever, para dar uma simplificadinha assim de início, é a obrigação moral do homem. Obrigação moral. O que significa obrigação moral? Nós estamos muito acostumados com as nossas obrigações materiais. No nosso trabalho, eu tenho que entregar aquele relatório para aquele chefe amanhã de manhã. Eu vou sair daqui, vou ter que pegar meu Excel, vou ter que preencher. É minha obrigação fazer isso. É uma coisa bem de trabalho.
Até pode ter um canto de obrigação moral, mas acima de tudo é uma obrigação de trabalho. Também não é uma obrigação doméstica. Bah, eu terminei a minha refeição, agora eu vou ter que lavar minha louça. Se eu não lavar minha louça, a minha companheira vai vir depois aqui, não vai gostar, vai ter que lavar a louça dela e a minha. Então eu tenho a obrigação de fazer isso. São coisas simples do dia a dia que nós nos obrigamos a fazer de uma forma ou de outra. Agora, obrigação moral é algo que vai muito mais além disso. Não é algo material. Mas o que é esse dever, afinal? Essa obrigação moral? É a determinação em fazer o bem. É muito fácil para qualquer um fazer bem quando quer. Ah, tem um mendigo aqui na rua, eu estou com uma moeda aqui no bolso, eu vou dar para ele. Estão me olhando? Eu estou dando a moeda para ele aqui, ó. Então, isso aí não é determinação em fazer o bem. Isso aí tu está simplesmente querendo te exibir. Até pode ser uma obrigação para ti. Nós não dependemos de recursos materiais para fazer isso, para fazer o bem. Fazer o bem se encontra em tudo. É a lei da vida. Podem ser atos maiores ou atos menores. Ah, eu não tenho recurso para dar 100 cestas básicas que nem o pessoal do tribunal fez agora de tarde, que eu vi na TV. Não tem, então eu não vou fazer nada. Tu pode fazer muita coisa. Tu pode, no mínimo, cumprimentar alguém na rua que tu vê que está um pouco triste, talvez esteja seja um pouco depressivo, esteja precisando ouvir a voz de alguém. Tu pode perfeitamente fazer aquilo, não vai ter custo algum. Isso é uma determinação em fazer o bem. Isso é fazer a diferença. E a obrigação moral está muito em cima disso. Não é aquela coisa que a gente é obrigado a fazer, que a gente aprende desde pequenininho. Tu tem que estender a tua cama. Tu tem que escovar os dentes antes de dormir, senão os teus dentes vão ficar com cáries. Vem com uma ameaça às vezes junto, né? Mesmo pequenininha. Não, é muito mais do que isso. É o fazer o bem, mas de uma maneira natural. É muito difícil trabalhar esse senso de dever, reconheço. Quando nós comparamos material com espiritual diretamente, isso é bem comum dentro de uma realidade espírita, até que fica mais fácil. Ah, eu não vou fazer tal coisa que vou prejudicar o outro, então vou trabalhar de maneira mais espiritual. Até fica fácil. Agora, muitas vezes, o nosso senso de dever ele é oposto aos interesses materiais, assim como também pode ser oposto aos interesses do coração. Primeiro caso, uma coisa que é nitidamente, uma coisa bem simples, que é interesse material. Estou sentado no ônibus, está lotado. Subiu um idoso no ônibus. Tem lugares lá na frente que são para os idosos, aqueles banquinhos amarelos, nem sei se são amarelos ainda, aqueles bancos separados lá e tal. Por algum motivo, um idoso não quis se sentar ali, ou não se deu conta, enfim, está aqui no meu lado e eu vejo que ele está cansado, que ele está precisando sentar. Mas eu vou pensar, ele tem que sentar lá no lugar dele. Eu estou no meu lugar, eu estou no meu direito, eu estou onde eu deveria estar. Então eu não vou ceder o meu lugar no ônibus. Se ele quiser sentar, que eu vá lá na frente. Quer dizer, eu estou sendo egocêntrico? Estou sendo egocêntrico. Embora eu não esteja descumprindo nenhuma lei terrena. Eu não estou descumprindo o que a EPTC me diz, que o lugar para eles é lá na frente, o meu é aqui atrás. Eu estou no lugar certo. Perante a lei está tudo ok. Agora, moralmente está correto isso? É claro que não. Então é uma coisa bem simples, é um interesse material meu que está se opondo a um interesse moral, a um dever moral. No segundo caso, isso é mais simples ainda. Um pai ou uma mãe que não corrige um filho. O filho fez alguma traquinagem qualquer ali, se comportou mal, aí vai lá e passa a mão na cabeça dele. Ah, que bonitinho, que bacana e tal. Ah, deixa assim e tal. Parece estar tratando bem o filho. Ah, que pai amoroso, que mãe amorosa. Não é nada disso. O dever dessa pessoa, desse pai, dessa mãe,
É cuidar desse filho que foi entregue por Deus para que ela o desenvolvesse, pelo menos em parte. E ela não pode colocar esse trabalho por terra, abrir mão desse trabalho em função de algum pequeno capricho. Então, é uma coisa pequena? É uma coisa bem pequena. Agora, tem que ser feita. Se a gente não fizer as coisas pequenas, nós não faremos as grandes. Nós não teremos condições morais de ampliar esse processo de senso de dever. Então, de fato, o dever é obrigação. Nada mais, nada menos. É o certo. Parece simples, mas nós temos uma enorme dificuldade de fazer o que é certo. Se nós só fizéssemos o que é certo, nós não teríamos tantos problemas para resolver, se todos fizéssemos isso. Já é difícil para nós fazermos, temos que exigir que os outros façam também. Agora, o dever, ele está diretamente relacionado ao livre-arbítrio. Eu não tenho que ter fé para ter dever. Eu não tenho que conhecer profundamente a doutrina espírita, ou o catolicismo, ou o budismo, ou seja o que for, para conseguir cumprir meu dever moral. Não, depende do meu livre-arbítrio. Depende de eu tomar as decisões corretas. É uma questão de cumprir ou não de cumprir, ou não cumprir. Não tem muito mistério nisso, pelo menos teoricamente. É algo racional que depende de nós. Agora, muitas vezes nós acabamos perdendo. O nosso livre-arbítrio acaba se atrapalhando e nós perdemos o coração e perdemos o instinto. É aquela coisa, eu me assusto, não vou fazer isso aqui, tenho medo, então, por algum motivo. Meu instinto me diz para não fazer aquilo. E eu acabo não fazendo daí. Deixo de fazer o correto. Ou o coração, como o caso da criança que eu comentei antes. Ou muitos outros exemplos a gente poderia citar aqui. Ou seja, tomar decisões. Muito se fala em livre-arbítrio dentro do Espiritismo. Agora, o livre-arbítrio, ele tem uma finalidade. Nos foi dado o livre-arbítrio para que nós possamos justamente colocar em prática a nossa capacidade de cumprir os nossos deveres morais. Se nós não fizermos isso, não adianta nada nós temos o livre-arbítrio. Poderia até ser preferível que nem tivéssemos. Outra questão importante, os limites desse dever moral. O primeiro limite é uma coisa bem óbvia até. Onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do outro. Esse é o primeiro limite. Que eu não posso impor também a minha vontade. Não, eu tenho que fazer o bem, eu vou lá, eu tenho que me exibir, eu tenho... eu vou te dar essa cesta básica aqui. Não, mas eu não estou precisando aqui, eu só quero o óleo de soja aqui. Não, tu pega essa cesta básica toda aqui, fica com ela aqui, que todo mundo está vendo o que eu estou te dando aqui. Quer dizer, na verdade eu estou constrangendo a pessoa, eu estou tirando a tranquilidade dela, ou seja, eu estou até tirando a possibilidade dela ficar feliz com uma lata de óleo. Parece uma coisa absurda, né? Mas é verdade. Então esse limite nosso também, de alcançar alguma coisa, de praticar esse dever moral, também fica onde é que é o limite do outro. Até porque de lá para cá também há um limite, que é o segundo limite. Onde é ameaçada a minha própria felicidade e tranquilidade. Por quê? Se eu estou sendo prejudicado, de alguma forma todo mundo vai ser prejudicado. Todos saem prejudicados. Vocês conhecem aquela velha história do avião, né? Quando acontecer uma despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente, você puxa uma para si, para depois poder ajudar os outros. Eu não posso ajudar a pessoa que está no lado sem ar se eu estiver sem ar desmaiar. E essa pessoa pode não ter condições de colocar uma máscara. E isso vale para tudo na vida. Eu só posso ajudar alguém, eu só posso cumprir o meu dever moral se eu tiver condições para isso. Se eu fizer a minha parte também. E para mim fazer minha parte, eu também tenho que ser respeitado. Se alguém está prejudicado, é porque alguém não está cumprindo o seu dever. Aí eu trago uma historinha para vocês. A minha família sempre morou, a vida inteira morou em Porto Alegre, mas na Zona Leste.
Eu fui o primeiro que migrei aqui para a Zona Sul, e foi esse ano só, no início do ano. Então, durante muitos anos, a minha família frequentou, é que só sobrei eu da minha família agora, eu sou o único, o último. A minha família frequentou a Sociedade Espírita Paz e Amor, lá na Travessa Tuiuti, perto do centro. Lá na Travessa Tuiuti, na Paz e Amor, tinha uma trabalhadora, a dona Ceci, que ela tinha uma máxima que funcionava bem para se conseguir estabelecer esses dois limites. Ela dizia o seguinte: se ele não está prejudicando ninguém, aí tu pensava, ele está prejudicando alguém? Tá, ele está forçando a barra, ele está fazendo mal. Não, não está legal isso então. Ah, ele não está prejudicando ninguém, então tudo ok. Mas que também podia ter uma outra interpretação. Se eu não estou prejudicando ninguém, esse ele pode ser eu. Se eu não estou prejudicando ninguém, é que muito provavelmente o bem vai estar sendo feito. Então, com essa pergunta, ela conseguia estabelecer bem esses limites, para nem exagerar e nem ser, digamos, invadida por alguém que estivesse exagerando. E esse é o segredo que se tem para conseguir estabelecer esses limites do nosso dever. Claro, o primeiro limite, onde se ameaça a felicidade tranquila do outro, isso aqui já foi. Vocês devem estar reparando que eu estou meio atrapalhado com esse PowerPoint, que ao invés de abrir aqui a minha colinha, eu abri um PDF. Mas tudo bem, vamos seguindo. Outro conceito interessante que nós temos que trabalhar é a dor. Dor. O que dor tem a ver com dever moral? A dor é um instrumento que Deus colocou igualmente para todos. Todos sofrem com uma dor da mesma forma. Até podem lidar de forma diferente. Ah, eu não sinto dor. Sente sim. Pode até não estar chorando ou berrando que nem o outro, mas sente a mesma dor. Deus criou todos iguais perante a dor. Mas por que ele fez isso? Porque assim ninguém poderá se desculpar que não conhece os seus efeitos. Ah, não sabia que eu te causei mal. Eu não sinto dor, eu não sinto esses efeitos. Isso comigo não funciona. Não, funciona assim. Então todo mundo sabe que está fazendo mal. Por quê? Porque sente o mal também. Ou sente o mal, ou sente alguma dor não causada por mal, não importa. Já com o bem não é assim. Depende de cada um. Bem e mal, no caso aí, são situações diferentes, né? O bem, alguém pode não saber fazer o bem, pode não querer fazer o bem, pode não fazer questão de fazer o bem, ou seja, tem várias medidas. Agora, o mal não. O mal, enquanto recepção, né, é sempre o mesmo, que é para a gente ter essa medida. O dever, como nós já vimos até aqui, ele descende diretamente da razão. É racional, como nós já vimos. Mas não devemos confundir algo muito importante. Dever não pode ser distorcido para direito de julgar. Nos escondermos atrás do dever. Ah, a pessoa cometeu uma falha, eu vou dizer, eu tenho o dever de dizer para ela que ela está errada e que ela merece uma punição. Nunca vou dar uma punição, mas eu vou falar para ela. Aí tu extrapolou o dever, tu já está julgando. Tu já está sendo tribunal, tu está sendo carrasco, está sentenciando. E o dever também não preserva do mal. Puxa, vou ser agora um trabalhador perfeito. Eu vou cumprir meus deveres morais de uma forma assim, impoluta, uma forma perfeita assim. Não quer dizer que tu não vai sofrer o mal. Até porque nós precisamos do mal para evoluir. Se nós estamos aqui na Terra, já vimos isso diversas vezes, é porque nós temos que evoluir, nós temos provas a cumprir. E para cumprir essas provas, nós temos que passar, nós temos que enfrentar o mal, seja em que escala for. E o dever não vai nos proteger disso. Ah, mas de que adianta cumprir meu dever se eu continuo sofrendo? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o dever moral, outra coisa é nós evoluirmos. Uma coisa é ferramenta racional,
Outra coisa é nós termos uma postura perante a nossa vida, perante a nossa sociedade e perante aos outros seres humanos. Mas o dever confere vigor à alma. Isso também é muito importante. Mesmo que o dever não me proteja do mal, ele está me fortalecendo. Se eu estou cumprindo o meu dever, eu estou me acostumando com isso, e isso vai me fazer me desenvolver. Ah, mas então em algum momento, quando eu conseguir cumprir melhor o meu dever, eu estarei cumprindo completamente minhas obrigações morais. Não. Quanto mais nós formos evoluindo, maior vão ficar os nossos deveres morais. Até porque Deus nos criou para perseguirmos um objetivo de sermos parecidos o máximo possível com Ele. Então, quanto mais parecidos nós formos com Ele, em tese, mais próximos da perfeição estaremos. Mas Ele não vai ter criado um produto imperfeito, né? Ah, cumprir 2, 3 deveres ali está pronto. Não. Muito nós temos que evoluir, e para evoluirmos, os deveres vão ter que ser mais altos. É como uma criança que está na primeira série, no primeiro ano do ensino fundamental. Eu posso exigir muita coisa dela lá. Mas eu não vou exigir lá do aluno do 9º ano a mesma coisa que eu exigi da criança da primeira série, do primeiro ano. Não faz sentido. Os deveres também cresceram com o desenvolvimento dele. É a mesma coisa. O que nós vemos hoje? Dever é obrigação moral em fazer o bem, fazer o certo. Perfeito. Está diretamente ligado ao livre-arbítrio, ou seja, tomar decisões certas. É racional. Cuidado com instintos ou coração atrapalhando nossas decisões. Não é que não tenha que ouvir, não tenha que sentir o coração, não tenha que dar uma ouvidinha nos instintos. Não é isso. Isso vale quando nós estivermos tratando de dever moral. Aí é racional. Temos 2 limites: se estou prejudicando alguém ou se estou sendo prejudicado. A dor é igual para todos, porém o bem não é igual para todos. Portanto, o que é o dever? O dever é fazer a coisa certa, mesmo que não estejamos agradando a todos. E não nos iludamos, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Até porque cada pessoa é uma sentença diferente. Agora, se nós tivermos certeza que estamos fazendo a coisa certa, eventuais descontentamentos estarão refletindo falta de senso de dever da outra pessoa. Nós temos é que ter a certeza, dentro da nossa mente, que nós estamos fazendo a coisa certa, mesmo que não agradando algumas pessoas ou eventualmente até não agradando ninguém. Se nós tivermos essa consciência, nós estaremos cumprindo o nosso dever moral. Para finalizar, vamos sempre fazer a coisa certa. É isso que é esperado de nós. Agradeço a todos pelo privilégio de me dirigir a vocês. Obrigada. Obrigada pela palestra. Foi muito boa. Espero que agora julgamos os nossos atos cotidianos de uma forma mais moral. Me identifiquei com aquela parte do ônibus muito, principalmente porque é uma coisa que acontece com a gente todo dia, né? A gente sempre pensa, mas ele tem o lugar dele. Mas se pesou na consciência é porque tá errado. Bom, agora para finalizar, nós vamos seguir para o passe. Peço aos nossos médiuns se posicionem. Quem quiser fluidificar a água, posicione próximo a si. E assim vamos buscar elevar o nosso pensamento, mentalizar o nosso Mestre Jesus. Senhor, obrigada por mais este dia de crescimento pessoal e moral.
Obrigada por ter a vida que tenho e pelas escolhas que fiz, pois sem elas não estaria onde estamos hoje. Pedimos que sejamos energizados neste momento para uma nova semana e assim iniciarmos um novo ciclo cheio de caridade, amor e esperança. Renovando assim a nossa fé, buscando sempre a moral em nosso caminho e sendo guiados pelos espíritos benfazejos, os nossos anjos guardiões. Nós agradecemos e sempre agradeceremos pela dádiva da vida que temos. Que assim seja. A todos que ficaram com dúvidas, peço que entrem em contato pela página do Facebook ou venham falar conosco aqui na sede. Estamos abertos sempre. E desejo a todos um bom retorno às suas casas e uma ótima noite. Boa noite, gente.